Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo a vocês humildemente para se inscrever aqui no meu canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais ao nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vamos falar aqui hoje, agora no vídeo da manhã, sobre futebol. A gente vai dar nossa crítica aqui no canal em relação ao que acontece na CBF, na arbitragem da CBF, e vamos abrir aqui a tela para ver como o Vasco não tem representação nenhuma, não tem merda nenhuma nessa representação dessa SAF, né, ridícula e de merda que tem dentro do Vasco da Gama. Né? Lamentavelmente, a gente não tem a mínima representação, e se não fosse o Corinthians, o nome, a instituição Corinthians, vocês podem ter certeza que o nosso querido, né, Daronco não seria punido como foi punido ontem pela CBF ao mando do Corinthians. Vamos abrir a tela e dar essa informação a vocês, pois ele prejudicou o Corinthians, o Vasco nessa se deu bem, pois não se deu bem, né? Se deu mal, pois o Vasco está sendo prejudicado em relação ao Santos. Foi só beneficiado por esse árbitro de merda aí ter sido punido, né? Parece que não vai mais arbitrar jogos do Campeonato Brasileiro, mas tem que ser punido também no bolso dele, o que ele recebe na comissão de arbitragem da CBF em relação ao dinheiro, a money. Ele tinha que ser punido disso, pelo menos aí uns 40% do que ele já recebeu aí na CBF em termos de arbitragem. Eu acho que tinha que ser punido da forma financeira. Mas vamos abrir a tela e explicar a vocês essa situação. Aqui a informação, meus amigos, é da NET Vasco, mas vindo do nosso querido amigo Léo Lacerda, né, do canal Na Torcida Vascaínos. Grande abraço, nosso Léo Lacerda. É o seguinte: CBF afasta o árbitro Anderson Daronco após sua atuação em Corinthians e Santos. No nosso querido aí Léo Lacerda, Na Torcida Vascaíno, foi para a geladeira. Anderson Daronco foi afastado pela CBF depois de atuação contestável no clássico entre Corinthians e Santos. O Timão solicitou o seu afastamento e a CBF aceitou o pedido. O próprio já tomou decisões erradas que prejudicaram o Vasco e a diretoria não fez rigorosamente nada. Tá aí na tela, né? Esse safado aí, né? Pode ter certeza que prejudicou muito o Vasco nesse jogo também, mas não só nesse jogo. E se o Anderson Daronco está sendo punido, pois o Corinthians estava sendo prejudicado. Se não tivesse o Corinthians nessa jogada, vocês podem ter certeza
que nada teria acontecido em relação à punição a Anderson Daronco. Vamos falar duas coisas. O Vasco não pediu, das outras vezes, a punição do árbitro, que também é a falta de representação do clube, mas mesmo que falasse alguma coisa, não seria atendido pela CBF. Isso aí é um fato que a gente fala aqui, pois essa merda dessa diretoria do Vasco, né, por isso que a gente fala aqui em política no canal, é por isso que a gente fala que daqui a 11 dias teremos eleições do clube. Vocês, torcedores, sócios do Vasco, têm que analisar o que está acontecendo no Vasco, dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas. A gestão do Vasco é toda culpada dessa situação de merda que acontece hoje dentro do clube. Se o Vasco hoje está disputando novamente uma briga para não cair a Série B, é por essa gestão de merda norte-americana comandados por Josh Wander, né? E aqui no Brasil, do Associativo, com o seu Jorge Salgado, que fez aí os 3 piores anos da história do Vasco e que com toda certeza daqui a pouquinho aí está saindo, graças a Deus, do Vasco. Graças a Deus esse crápula está saindo do Vasco, né? Mas você, vascaíno, daqui a 11 dias tem uma situação que aí a imagem do Daronco está aí, o Vasco está sendo prejudicado, pois não tem uma gestão aonde há representantes para bater na mesa e fazer isso que o Corinthians fez. Porque os caras cagam e andam, tomam no cu e deixam ser tomados. Tomam-lhe a pica e deixa a pica entrar. E que foda-se o Vasco. Nem para tentar, para punir, pois não tem eles não têm representação, representatividade, não tem. O senhor Jorge Salgado passou aí esses 3 anos como o pior presidente da história do clube disparado. E se o Daronco hoje está recebendo uma punição, foi em relação porque o Corinthians estava sendo prejudicado. Pois há 2 equipes, meus amigos, no futebol brasileiro, que não podem ser prejudicados. Corinthians em São Paulo e Flamengo no Rio de Janeiro. Que são os queridinhos da mídia, são os queridinhos do sistema. Esse é um fato. Esse é um fato. A gente já se fudeu com o Corinthians na Copa do Brasil. A gente já se fudeu com o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2011, onde o Vasco foi literalmente garfado para dar o título ao Corinthians. Isso já vem de muito tempo, fora os que o Vasco já sofreu aí em relação ao Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então, essa situação do Daronco, a gente, lógico, que apoia, pois não só prejudica o Corinthians, mas prejudica o Vasco. O Vasco está numa briga direta com o Santos e o Santos está sendo totalmente beneficiado nessa situação, onde o Daronco marcou um pênalti inexistente, onde o Soteldo se jogou, sequer o jogador tocou no Soteldo. Infelizmente, meus amigos, essa é uma realidade que a gente passa a você, o sócio. Política e futebol se casam, se coincidem. Se a merda tá aí, meus amigos, se você está pensando em votar no Pedrinho, analise, pois o Pedrinho é a continuidade dessa merda e o pior, a continuidade desses contratos blindados da 7777, aonde só o Vasco está sendo prejudicado. Não é a 777 que vai sofrer as ações de FIFA, de CBF, por atrasos aí de pagamentos, de compra de jogadores que o Vasco agora regularizou há pouco tempo, pois entrou esse aporte, entre aspas, que caiu no Vasco, que eu não acredito muito nisso. Então você, torcedor, tem que botar um presidente de oposição. E hoje a oposição está fazendo um fato inédito dentro do Vasco. A união de todos em prol do Vasco, porque ninguém não quer mais essa merda dentro do clube. A gente aqui, a gente no canal não é contra a SAF em si, a gente é contra essa empresa de merda, que é a pior SAF do planeta, a 777 Partners. Então, meus amigos, essa imagem aí do Daronco, o juiz foi punido, não vai mais arbitrar jogos do Campeonato Brasileiro, está na geladeira, vai ficar afastado, tinha que ser punido financeiramente também, mas o detalhe é porque prejudicou o Corinthians, e o Corinthians está disputando o rebaixamento também. O Corinthians está disputando o rebaixamento junto com o Vasco, junto com o Santos,
junto com o Cruzeiro, junto com o Internacional, grandes equipes que estão aí lutando para a permanência da Série A. Mas quem tem menos força nessa situação? Com certeza, quem tem menos força é quem não tem gestão e quem não tem representatividade dentro da CBF. E qual é o único clube desses grandes que não tem representatividade? O Clube de Regatas Vasco da Gama. Se for para cair se não for um dos times menores, o Vasco cai em relação a esses outros clubes, porque eles têm representação e batem na mesa e fazem isso que o Corinthians fez para punir Anderson Daronco, né? Aí, no final da temporada, para não mais fazer arbitragens de jogos do Campeonato Brasileiro da temporada de 2023. Porque se fosse o Vasco, dentro desses clubes aí, em termos de representação, quem cai é o Vasco. Porque a gente não tem gente para brigar pelo clube. E é por isso, sócio estatutário do clube, que eu peço a você. A política do clube afunda o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se esse juiz aí está sendo punido hoje, não é por causa do Vasco. Mesmo o Vasco, se fosse bater na mesa, que não bate, né? Só entrega flores à CBF, né? Só cartinhas assinadas, né, de reclamações, que não dá em porra nenhuma, mas mesmo se falasse, não ia dar em nada. Pois a merda que está instaurada hoje no Vasco, lamentavelmente, não temos aí representação para representar o Clube de Regatas Vasco da Gama fora das 4 linhas. É uma verdadeira vergonha. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. À noite, vamos estar falando de política do Vasco, pois estamos numa reta final e a oposição, pode ter certeza, vai fazer história. Brevemente, Luiz Roberto Levenciano vai estar com todos os candidatos que abriram mão de sua candidatura para apoiar a candidatura do Levin, se Deus quiser, no dia 11 de novembro, acabar com essa safadeza, acabar com essa picaretagem, acabar com essa falta de representatividade no clube, essa falta de representação no clube, para, em sim, termos pessoas compatíveis ao Vasco, pessoas que honram a instituição e que lutem pelo nosso clube. Um novo presidente, que com certeza só tem um para fazer essa história nos próximos 3 anos, acabar com essa 777 dentro do Vasco e banir todos esses vagabundos aí que estão sentados na cadeira da presidência do associativo hoje. E o único que pode salvar o clube é o doutor Luiz Roberto Levenciano. Meus amigos, valeu, tamo junto e um bom dia a todos. Um grande abraço.